Penhora de honorários advocatícios. É possível? Vamos imaginar a seguinte situação. Um advogado se apropria indevidamente de valores do seu cliente. Se o cliente acionar a justiça, o advogado pode ter penhorado seus honorários? Essa questão é muito importante porque os honorários advocatícios, como bem sabemos, são verbas alimentares. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão do STJ que autorizou a penhora de honorários. As dívidas de uma pessoa, elas são pagas através do seu patrimônio. Há muito tempo não se admite nenhum tipo de castigo físico para obrigar o devedor a pagar aquilo que ele deve. Se uma pessoa ela não honra com os seus compromissos financeiros e se tornar devedor de alguém, esse alguém, que é o credor, terá que procurar o patrimônio do devedor para que ele possa receber. Mas a lei, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade do devedor, não autoriza que o devedor fique à míngua após o pagamento. Por isso, a lei estabelece um rol de bens que são considerados impenhoráveis. E o que isso significa? Se o devedor tiver somente bens considerados impenhoráveis pela lei, infelizmente, o credor não receberá o que de direito. Previsão justa ou não é o que consta em nosso ordenamento jurídico. Por isso, a questão que eu trouxe para conversar com vocês nesse vídeo, ela é interessante, porque os bens considerados impenhoráveis estão previstos no artigo 833 do Código de Processo Civil. Eu vou fazer a leitura do caput deste artigo e do inciso 4º. São impenhoráveis, inciso 4º, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proveitos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressaltado o parágrafo 2º. O parágrafo 2º prevê que a impenhorabilidade ela não se aplica ao pagamento de pensão alimentícia. Por quê? Porque essa também tem o caráter alimentar. Pois bem, sabemos que os honorários advocatícios que têm natureza alimentar são impenhoráveis. Mas essa impenhorabilidade, ela é absoluta? O STJ entendeu que não. A Corte Superior firmou o entendimento de que é possível afastar de forma excepcional a regra da impenhorabilidade dos honorários advocatícios para permitir o pagamento de dívida oriunda de apropriação indébita pelo advogado de valores de titularidade do seu cliente, desde que essa constrição não ameace a sobrevivência do penhorado. Então, neste caso, foram observadas duas situações. A penhora foi para o pagamento de dívidas de valores que pertenciam ao cliente e o advogado se apropriou indevidamente, e o valor que foi penhorado não ameaçou a sobrevivência do advogado, justamente por ter o caráter alimentar esta verba. Vamos ver o caso concreto, como de costume. O advogado foi contratado pelo seu cliente para propor uma ação de reparação de danos. A ação foi proposta e julgada procedente, ou seja, eles ganharam a ação. Ocorre que quando o valor da condenação foi depositado diretamente para o advogado, ele fez o levantamento e simplesmente não repassou esse valor ao seu cliente. Ele ficou com o dinheiro para si. O cliente moveu uma ação de reparação de danos, dessa vez contra esse advogado, e o juiz determinou, na fase de cumprimento de sentença, a penhora de valores referentes aos honorários advocatícios para quitar a dívida. O advogado, por sua vez, impugnou essa decisão judicial, argumentando que tais verbas são impenhoráveis, conforme prevê o artigo 833, inciso 4º do Código de Processo Civil, que eu fiz a leitura para vocês. Essa impugnação do advogado, ela não foi aceita, sob o fundamento de aplicar a impenhorabilidade, neste caso em que o advogado se apropriou dos valores do seu cliente, seria desproporcional. A matéria foi analisada pelo TJ aqui do Estado de São Paulo, que manteve a decisão
observando que a penhora preservou um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. O advogado interpôs recurso especial e essa matéria chegou ao STJ. A relatora do recurso, a ministra Nancy Andrighi, apontou que, de acordo com o entendimento da Corte, a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, como no caso dos honorários, pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor. Esse tinha sido justamente o entendimento do TJ aqui de São Paulo. E a ministra destacou, abre aspas, em outras palavras, embora não se possa admitir em abstrato a penhora de remuneração com base no parágrafo 2º do artigo 833 do CPC, é possível determinar a constrição à luz da interpretação dada ao artigo 833, inciso 4º também do CPC, quando concretamente ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família. Sendo assim, foi admitida a penhora dos honorários advocatícios.